Deixa eu ver, eu vou ter que escolher 300 no último encontro. Não lembro os filmes, eu tava falando que ele sairia muito bem escrevendo romance de época. Eu acho que esse dia você não tava, moça. Onde é que eu vi isso? Eu acho que foi no vídeo que eu postei. Foi no dia que foi eu, ele e Paty lá pro Origem. Verdade. Foi. Infelizmente esses dias você não pôde, porque eu acho que você tava com a perna machucada. Acho que tava de Você- Você estava, quem foi? Foi Sandra Ah, e alguém mais? e aquela outra menina, Paula. Paula. Verdade, foi um vídeo. É. Sim. Saudade de ser demais. Bina não foi por causa da esposa de Saul, não foi? Bina. Tem bi? Tem bi? Tem Ela bi. quebrou? Ah, foi espera nela. Foi, eu contei pra ela. Da onde Eu vou ele ver. pôs na melhor amiga dele depois de você o nome no livro de Bina Quebra-Osso. A moça é delicada, a moça é bonita, é mãe de família. E ele, Bina Quebra-Osso. Então, quando você falar assim, olha, amiga, eu vou usar você como inspiração, não ache que é uma Ou coisa. a próxima tem o volume 2, esse aqui, Darla quebra a perna. Eu só acho o seguinte, que esse livro, ele deve ser um projeto aberto. Não deixa pra lá. Com o tempo, faça revisões. Com o tempo, veja se aparecem outras ideias para aperfeiçoá-lo. Porque com a capa diferente, porque essa capa dá a impressão que é uma história tétrica. E não é, é um livro super joia. Agora, a capa ficou assim. Se alguém ver na estante, vai achar que tem a ver com Um terror. essas aventuras de terror. Mas não é? Não, Tem também. Pelas resenhas, eu Não. imaginava pela capa também. Também tem um pouquinho de terror. A história em si é sobre Mas, crimes. mas tem farofa também. É farofa com terror. não tem terror assim não. É um livro que conta a história de duas mulheres plenamente viáveis às histórias. Que cabe no mundo de hoje perfeitamente. Claro que o autor tem que dourar um pouquinho a pílula, mas as histórias não são uma fantasia. Não é um romance de fantasia. Né? Porque nos demais ele dava esse tom aos romances, porque o público-alvo era o pessoal de 13 a 17, 18. Não, aqui é leitura para quem tem de 20 para 30. Então eu vou dizer, meu amigo querido tá ficando coroa. Começou a escrever pra gente grande. Tá? Você não tá gravando não, tá? Eu nem fiz Vai pro making off. É tipo o público de Arrow Tobin. De quem? Não, é pra você, é pra mim, qualquer pessoa adulta. É uma história pra gente adulta, Imadura. nada disso que eu falei aqui faz parte da manifestação oficial. Tá? Eu não queixei da capa, fiz uma sugestão. Mas eu estou aqui na Casa Colombo. De um lado está meu querido Vini, meu escritor brasileiro preferido, porque tem dois autores que eu leio sempre. Um é Vini Burkhoyer, o meu estimado, e o outro, nada mais, nada menos, é o Machado de Assis, que é de cabeceira. Eu já tenho 3 livros lidos desse autor, um autor que já foi premiado, desde quando iniciou o caminho das letras, era ainda um adolescente da primeira fase da adolescência. Ele hoje é assessor da Defensoria Pública de Minas Gerais e tem um papel importantíssimo aqui na unidade Montes Claros, porque ele coordena uma área maravilhosa de atuação da Defensoria, a mediação no setor de família. Então, ele é o protagonista de mais de 1.500 casos exitosos hoje de mediação, de gente que encontrou a paz e a solução sem depender das agruras de um processo judicial. E esse número não é normal na mediação, depende da qualidade da pessoa que dirige o processo da mediação. Então, faz algum tempo, eu fiz uma resenha do livro, o anterior, Órfão dos Sonhos,
E hoje eu queria comentar, mas com brevidade, Criaturas Obtusas. Aqui está à minha direita a Darlane, que é uma sócia da confraria, né? Desde que éramos todos tarefeiros da Defensoria em Montes Claros. Darlane hoje está em outro setor, ficamos eu e Vini. Bom, o livro trata de duas pessoas, Lucrécia e Pina. São dois seres humanos factíveis que existem, estão por aí, e os enredos de vida de uma e outra, embora tenham berço, educação, círculo social diferentes, são duas mulheres que saem desses meios distintos, uma sem nada a prometer um futuro melhor, outra com todo um futuro melhor, promissor, e as duas vão se encontrar numa penitenciária. O romance não é um romance de aventura, como os demais. É um romance da maturidade do Vini, porque ele vai abordar processos sociais cada vez mais frequentes. Gente que sai de espaços sociais muito opressores, ou pessoas que têm o dom de se boicotarem, de boicotarem a própria felicidade, que é o caso da Pina. A Lucrécia é um ser que nasceu sem esperanças, embora sempre exista esperança, mas são esperanças diminutas. Naturalmente que se espere que ela se afogue no mar da vida. Mas a Pina não. O que se espera é que uma pessoa, com toda a qualidade em que ela nasceu e se desenvolveu, que ela seja alguém mais próxima de alcançar a verdadeira felicidade. E ela boicota a própria infelicidade dela, trazendo sofrimento ao caminho dela e de muita gente. O livro, ele tem um ritmo de flashback. Ele avança e conta fases da história das duas. É como se fosse uma corda tecida com dois fios. Um fio chamado Lucrécia, o outro fio é chamado Pina. Agora, nesse processo de enrodilhar as vidas das duas, que terminam juntas, embora comecem muito separadas, outras vidas começam a fornecer também aquela qualidade a essa corda. Elas então estão tendo a vida relatada do berço à morte. Já dei um spoiler, né? Mas não tem problema, porque é inimaginável como que as duas vão terminar os seus dias. Gostei muito de um lado novo do Vini, que são as metáforas de profundidade psicológica, que eram menos nos livros que eu li. Agora estão mais abundantes. Eu gostaria, se eu tiver aqui a sorte de ter marcado, olhem essa, por exemplo. Eu estou na página 37 e é um capítulo sobre a Pina, porque é um capítulo sobre Lucrécia e Pina, Lucrécia e Pina, no presente e com um flashback no passado de cada qual, desde o nascimento. Sobre a Pina, ele comenta assim: havia nela a altivez da ignorância convicta, o orgulho de quem nunca lê um livro, mas decora humilhações como salmos. Que beleza de metáfora, né? Para entender o título, a gente, se quiser fazer esse exercício, não tem problema. A gente vai na página 330. Porque ele dá o conceito do que são pessoas obtusas na página 330. Eu quereria ter tempo de ler tudo, mas vai a uma página e meia. Começo. As criaturas obtusas. Essas figuras que caminham pela vida como bois vadios em feiras cheias, pisando nos pés alheios, empacando o fluxo natural das coisas, derrubando barracas com a ignorância dos que não sabem o próprio tamanho. São mulheres e homens que, de tão cegos de espírito,
confundem teimosia com coragem, brutalidade com justiça e desequilíbrio com verdade revelada. Habitantes de um mundo onde o senso comum é ciência exata e a estupidez é ornamento de orgulho. Pouca gente escreve assim hoje no Brasil. E pouca gente escreve assim aos 26 anos de idade. Deixa-me ver se eu acho uma frase que eu gostei, acima dessas que eu citei. Como ele começou a gravar sem eu estar preparado, eu me perdi um pouco. 49. A menina, com a delicadeza das que tem o céu nos olhos e o silêncio como idioma. Gente, uma coisa é copiar metáforas já batidas. Pescar de outros autores ideias que já foram, pelo menos embrionariamente, apresentadas. Todo escritor faz isso. Se torna um coletor, um caçador de expressões, um colecionador de frases. Eu faço isso. Agora, Vini não faz isso. Ele produz as próprias alegorias. Ele formula as próprias metáforas. Então, a menina, e aqui ele fala de Lucrécia, com a delicadeza das que têm o céu nos olhos e o silêncio como idioma, jamais conheceu o aconchego de um colo. A gente vê a narrativa e esse simbolismo com que o autor tinge a narrativa e vê a menina crescendo sem colo. Isso é comum, mas como alguém que tivesse o céu nos olhos, a vontade de algo maior, o anseio de realização, de luz, de paz, de vitória, mas com o silêncio do idioma. O silêncio do idioma. Então o livro é permeado dessas frases. Elas estão muito mais no começo. Eu acho que o Vini vai errar a mão e vai encher o livro com essas metáforas e analogias. Não. Ele coloca várias no começo, depois ele para e se torna um descritor da realidade presente e passada no realismo das suas personagens. Porque há muitas dessas metáforas e alegorias no começo, e eu fui apontando, marcando aqui com o meu lápis delicado, sem riscar o seu livro, sem estragar a aparência do livro, né? Eu não gosto de ficar rabiscando, colocando meus pontinhos. Mas num certo momento, elas vão escasseando, desaparecendo e fica só a realidade. Você vê que o autor percebeu o que estava fazendo e que depois ele deu na história uma narrativa mais crua, mais realista, porque não é mais tempo de falar com metáforas, através de imagens poéticas, é tempo de falar de realidade. Além dessas vidas, tem vidas relâmpagos, como Aio, Pérola e o tio de Pérola, uma criança. São pessoas que morrem muito cedo, né? Ele já fala que morrem cedo, então eu não estou fazendo nenhuma revelação que estraga o prazer. São mulheres que amaram, nunca foram amadas, e a descrição do cárcere feminino é como se o autor tivesse um estágio. Ele trabalha com a Defensoria Pública, ele fez o estágio, não. A área dele sempre foi outra. Então é pesquisa, é intuição, é isso que o autor nos mostra. Então eu gostaria de recomendar a leitura de Criaturas Obtusas. Só queixei da capa, porque fica parecendo o livro de Stephen King. E não é. É uma história madura, que transcorre numa área de sertão norte mineiro. Claro que ele dá nome à cidade, ele elabora a região, mas tem muito do sertão na linguagem, no pensamento. Certos ditos populares que eu não sabia que existiam, e eu moro no norte de Minas, que eu aprendi com o livro do Vini. Então quero parabenizar o meu amigo e pensar assim: oh meu Deus, ajuda que ele nunca pare de escrever,
e que ele seja a pessoa aberta que ele é. Porque eu dei uma sugestão, ele transformou em livro. Então agora é deixar o coração mais maduro ainda, falar das coisas do seu novo tempo, de pessoa, né, de ser humano, de criatura divina. Houve o tempo de falar das coisas do adolescente, agora falou das pessoas maduras, e eu estou esperando o próximo livro que você vai escrever. Muito obrigado. Vamos ver o que virá. Depois você vai ser uma amiga amada. Foi um prazer. Coletei um tanto, vou até copiar algumas. Porque todo escritor é um furtador de frase. Só que a gente furta a frase, mas tem que dizer de onde saiu, né? Tanto é que eu falo que quando eu leio aqueles textos, por exemplo, no Enem, aqueles textos base, você acaba ficando preso ali. Ou seja, você puxa muito ali para a redação, não consegue sair daqui. Eu acho que o autor que vai ler, ele vai absorvendo aqui para escrita. Com certeza, com certeza. A descrição que você deu de criaturas obtusas, Você vai ler. Com certeza. Casa muito com o que o Dr. Wesley falou. Não é uma coisa, uma fantasia, é uma coisa muito real. E ele segue aqui, ó, dizendo mais sobre o que são criaturas obtusas. Eu que não tenho tempo de ler tudo, né? Porque para fazer entender tudo, teria que começar aqui e pelo menos até aqui, ó. Minha percepção do livro, criaturas obtusas eram criaturas macabras. Não. E na verdade são criaturas comuns Mais toques. que escolheram caminhos psicológicos, sabe assim? Sim, elas estão carregadas de imperfeições. Tem um processo intrínseco delas que é desviante, mas tem a forma do meio também que atrapalha muito. Muito maduro em termos de psicologia das pessoas, evoluiu bastante, muito. Eu não vejo alguém escrevendo assim hoje, né? Pena é que nós não temos um mercado mais aberto aos autores que escrevem por gosto e ficam os livros comerciais tomando conta de tudo, né? Por isso, esse livro com esse enredo todo, imagine você fazendo uma revisão dele daqui a 5 anos, não muda nada, só melhora, né? O enredo é esse, do começo ao fim, não mudaria nada, sequência, nada. Eu não sei se eu estou certo ou errado, mas vai que daqui a 5 anos apareça uma inspiração para retoques, uma capa, mantenha o título e procura um lançamento. Tudo possível. Nossa, Eu amei. Você postou que é o 8º livro que você Esse é o nono. Nono? 8º é Alfos dos Eu Sonhos. lembrei dos outros. Alfos dos Sonhos, aí o 7º é O Estigma das Estrelas. Segure minhas asas ao Primeiro. Segura minha asa. Esse deve ser primeiro, assim. Ainda bem que o senhor não leu primeiro, senão você ia falar que Olha, marmota. eu acho que só tem uns 3 palavrões no livro. Mentira! Eu acho que então deve Só ser... tem uns 3. Eu acho que deve ser... 2 eu lembro, não vou falar nunca, né? Mas eu lembro. Que eu lembro que o Mas outro assim, que eu eram lembro- palavrões que cabiam. Exatamente. Não dá pra falar a fala sem um palavrão. Mas o outro, o off, Era em francês? O xingamento? Tinha um que eu o tô senhor- mais eu entendi. francês, inglês, português, ele esnobou. O vocabulário foi todo. Ai, pensei que o senhor fosse pegar e falar das perversidades delas, graças a Deus. Não. Por isso que a esposa de Cláudio começou e não conseguiu parar. Foi mesmo. O senhor soube, eu te contei? Soube. Não entendi. Eu dei um para o Dr. Cláudio e aí a esposa do Dr. Cláudio leu todo o livro. Ela que leu. Olha, se eu fosse escolher, a parte que eu mais gostei foi essa de cá. Caiu por acaso, ó, que eu marquei aqui, ó. Quando se trata da última fase da vida da Pina. Daqui, aqui, ó. Como que um ser humano, né, passa a assumir o prazer de ferir de forma realmente consciente, fazendo disso um alimento. Muito bom esse E é inspirado em uma pessoa real.